Hoje a gente começa uma nova série. E de uma maneira assim muito particular, muito ímpar, a gente está começando a série de Páscoa pela primeira vez na Páscoa. Normalmente a gente iniciava a série de Páscoa com antecedência para chegar no último dia na Páscoa. E agora a gente resolveu fazer de uma maneira diferente. Vamos começar a contar a história da ressurreição no dia da ressurreição. E aí vamos entender quais são os desdobramentos de ter vivido o dia da ressurreição na nossa vida. Ou seja, é o início de uma jornada, de um novo tempo, de uma nova era para todos nós. Quando nós compreendemos de fato o que a Páscoa significa, que vai muito mais além, das tradições dos chocolates, desse almoço de família, nós vamos entender que a Páscoa é algo que é pedra fundamental na nossa fé. Talvez a gente celebra aqui no Brasil mais, a gente fala mais a respeito do Natal, o nascimento de Jesus. Mas a Páscoa é aquilo que toda a nossa fé está embasada, que é a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, São Paulo, ele fala assim: olha, se não houvesse ressurreição dos mortos, em vão é a nossa fé, e não faria sentido o que nós estamos vivendo. Mas se de fato a ressurreição é a base da nossa vida, também não precisamos mais viver uma vida de medo, uma vida menor, uma vida pequena daquela que Deus tem para nós. Então, quando a gente pensa em ressurreição dos mortos, isso para a vida de muitos é loucura, mas o túmulo está vazio. A gente já foi algumas vezes para Israel, a gente vai agora para as terras bíblicas. Infelizmente, devido lá às circunstâncias de Israel, não que esteja pior do que no Brasil, porque se a gente for lá para Israel, o risco de morrer lá numa bala perdida é muito menor do que visitar algumas cidades no Brasil. Mas a gente decidiu ir apenas para as terras bíblicas para falar das 7 igrejas do Apocalipse. Agora em maio a gente está indo com um grupo. E às vezes que a gente foi para Israel, a gente teve a oportunidade de visitar um lugar chamado Jardim do Túmulo. De forma simbólica, é lógico que não há nenhuma presunção a achar que ali foi exatamente o lugar, mas um lugar como aquele. E uma das coisas que nos chama a atenção, que o túmulo, naquela época, às vezes escavado na rocha, ele vinha e era colocado uma pedra para tampar o túmulo. É mais ou menos nessas novas criptas que a gente tem aqui, que às vezes não enterra, coloca a pessoa num lugar e põe lá o cimento e tampa aquilo, põe mármore por cima. E tem uma inscrição na porta. A inscrição é: Ele não está aqui. Somos um povo que fomos impactados pela vida de um homem chamado Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, o enviado da parte do Pai, que cumpre o seu propósito como Verbo de Deus, ou seja, Deus encarnado que vive entre os homens para mostrar aos homens que tipo de homens precisamos ser, mas que precisava que na sua jornada cumprisse o propósito de resgate da humanidade. Era necessário morrer no lugar desse povo pecador. Na sua morte, naquela cruz, definitivamente os nossos pecados foram cravados e houve derramamento de sangue, e na sua ressurreição Ele traz a nós a oportunidade de uma nova vida, de uma nova história, de um lugar onde o Espírito de Deus, imagina, Criador dos céus e da terra, habitaria dali para frente. Ou seja, eu e você, por causa que Jesus ressuscitou, venceu a morte, podemos agora receber o Espírito de Deus na nossa vida e vivermos a vida que Deus tem para nós. Portanto, a Páscoa, que começa lá na história judaica, quando o povo saiu do Egito, liderado por Moisés, e Deus dá uma instrução que já era o prenúncio, já era uma figura daquilo que aconteceria nos dias de Jesus. Aquele povo deveria, naquela noite, pegar um cordeiro, durante um tempo, pegar o sangue daquele cordeiro, marcar os umbrais da porta, cearem, comerem junto aquele cordeiro, e assim que desse o sinal, eles deveriam marchar para sair do Egito. A Páscoa é a história
de Deus libertando o seu povo. E a Páscoa agora nos nossos dias, nos dias de Jesus, é Deus nos mostrando que está nos libertando da força da morte. Morte já não é mais o fim na nossa vida, mas agora a passagem, que é justamente o que significa Páscoa, lá dos primeiros dias de Moisés, que era aquela passagem do anjo, quando o anjo da morte passou e não visitou a casa dos israelitas. Hoje nós estamos aqui, 2025 anos depois de morte e ressurreição do nosso Senhor, e continuamos celebrando esse momento tão importante para a nossa vida. É importante lembrar isso. Se nós crescemos apenas nessa vida, ou seja, que o que temos para viver aqui agora, viver a vida como discípulos de Jesus não faz sentido nenhum. Porque Ele fala de abrir mão dos nossos desejos, Ele fala de assumirmos a vontade dEle para nós, Ele fala de uma vida de santidade, de integridade, Ele fala de uma vida de doação. Isso não combina muito para quem quer viver a sua vida pensando que o que tem para viver é só aqui e agora. Mas se nós cremos de fato naquilo que é o Deus que tem para nós, essa esperança do eterno me leva a enfrentar as dores e traz significado na minha vida no dia de hoje, entendendo que a minha santidade não é uma diminuição da qualidade de vida ou da possibilidade de encontrar contentamento, pelo contrário, é nele, por ele e para ele que nós vivemos, e por isso agora nós podemos viver a vida plena que Jesus disse, e nós aprendemos nas últimas semanas. Eu vim para que tenha vida, e tenha vida em abundância. Quando a gente olha para o texto, Mateus no capítulo 28, nós lemos o quê? O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venha ver o lugar onde ele estava ou jazia. Deus está dizendo para nós, naquele momento, naquele jardim, no túmulo, quando as mulheres foram ali visitar para perfumá-lo, o anjo do Senhor estava naquele lugar, e ele disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Essa é a nossa fé, esse é o fundamento da nossa fé. Isso tem a ver com a nossa confissão. C.S. Lewis, um grande escritor, ele diz assim: o cristianismo, se falso, não tem importância. Ou seja, se não há ressurreição, então não faz diferença nenhuma, leva a sua vida do jeito que você quer viver. Mas se verdadeiro, é de importância infinita. A única coisa que ele não pode ser é moderadamente importante. Deixa eu explicar isso. Ele está dizendo para mim e para você, se de fato é esse livro que revela para nós quem Jesus é e que mostra o caminho, a verdade e a vida nele, se isso de fato é verdade para mim, então isso aqui é a coisa mais importante que eu possa ter na minha vida. Se ele não é verdadeiro, então que eu despreze e siga a minha vida. O que não dá é para tentar viver entendendo que isso é verdadeiro, mas não dando a ele a importância devida conforme o seu poder e glória. A Bíblia diz assim: ou você é frio, ou você é quente, porque o morno eu vomito. Então essa história de ser mais ou menos crente não vai funcionar. Esse tipo de fé, que é alguém que é simpático às coisas de Jesus, e a gente tem muitas pessoas que são assim: eu gosto de Jesus, mas eu também leio Confúcio, eu também gosto muito das coisas que o Buda ensina. Confusão. Se eu creio que Jesus é apenas entre um dos tantos líderes que falaram de religião, de bondade, de filantropia, isso não vai mudar a minha vida. Mas se eu entendo de fato que Ele é o autor da vida, eu preciso me atentar e me alinhar à vontade dEle para a minha vida, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E agora a gente está nesse dia de hoje, a gente vai tomar a ceia juntos, nós vamos lembrar daquilo que Jesus disse a nós, e agora a gente se depara com esse texto. Que texto é esse? As mulheres estavam lá, e foram lá no domingo de manhã,
para poder visitar o túmulo de Jesus. Quando elas chegam lá, pela surpresa delas, né, o anjo estava lá e elas não encontram o corpo do nosso Senhor. Diz que desde aquela época, os soldados que ali estavam vigiando o túmulo, se a gente ler o texto lá, vai dizer que eles estavam ali vigiando o túmulo e eles poderiam pagar com a sua própria vida se algo acontecesse. E, aliás, havia uma precaução de Roma: olha, vai que os discípulos dele vêm e roubam o corpo dele. O importante é entender que Jesus ressuscitou, e a partir daquele momento, entre os romanos e os judeus, se espalhou uma notícia. Às vezes a gente, nos nossos dias, falamos tanto de fake news, né? Naqueles dias dizem que os religiosos, as pessoas importantes daqueles dias, subornaram os soldados para dizerem que, naquela noite, os discípulos de Jesus vieram e roubaram o corpo dele. Isso se espalhou pelo império naqueles dias, se espalhou pela história, né, dos judeus por onde eles passavam. Mas o fato é que aquele dia é o dia onde a morte foi vencida, e o Senhor agora, ressurreto, mostra para nós um caminho mais que excelente. 1 Coríntios 15, no verso 17 diz assim: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Qual é o desafio de não crer na ressurreição? Porque a ressurreição foi o lugar onde nós recebemos a vitória sobre o nosso pecado. E portanto, se Ele não ressuscitou, ainda estamos presos no pecado, e a condenação do pecado é a morte e a separação de Deus. Mas se Ele de fato ressuscitou, como as Escrituras nos dizem, nós agora podemos crer no amanhã, como nós cantamos. 1 Coríntios 15, no verso 2, diz assim: por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, Paulo escrevendo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O Paulo está dizendo: vocês precisam se apegar, isso é basal, isso é fundamental na minha fé e na sua fé. Não se trata apenas de gostar de um ambiente, de palavras bonitas, de canções que nos emocionam, de lugar que a gente recebe oração. Se trata de Cristo que morreu por nós e ressuscitou e venceu a morte. Se esse fundamento não estiver lá bem claro na minha vida, eu vou fracassar na minha jornada, eu vou fracassar na vida plena que Ele tem para mim. Mas se eu creio nisso, nós vamos lembrar que a morte foi vencida, já não há mais medo de coisa alguma. A primeira coisa que a gente vai aprender é que Isaías diz assim no capítulo 25: neste monte Ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de teu rosto. Ou seja, desde lá de Isaías, aliás de toda a Escritura, Deus vem falando sobre essa vitória que traria para nós paz, a paz que excede todo entendimento. É interessante que a morte nos constrange, não é verdade? Por mais que a gente sabe que é o fim de todos nós, todas as vezes que a gente se depara com a casa do luto, e principalmente quando a casa do luto é a nossa, nós somos constrangidos. Talvez pensamos, poderia ser de outra forma, não é essa a época, não é o tempo certo. A morte nos constrange, porque não fomos criados para enfrentar a morte. O pecado entrou na vida de Adão e por isso a morte reinou. Ou seja, a morte é fruto do nosso pecado, da nossa desobediência. Mas como Jesus entra na nossa história, Ele muda tudo isso. Quando Isaías está falando sobre isso, sobre essa cortina, sobre esse véu, o Jesus depois fala do próprio corpo dele, né? Quando ele é entregue, essa separação não existirá mais. 1 Coríntios, no capítulo 15, diz assim: quando porém o que é corruptível se revestido de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Tem uma canção, uma das primeiros CDs nossos, que dizia: a morte, onde está a morte,
a sua vitória. O nosso Senhor destruiu a morte. Quando a gente visita a casa do luto, onde nós cremos na ressurreição dos mortos, não há desespero, há saudade, há dor pela separação, mas há certeza de que esse breve momento será substituído pelo eterno, onde nós vamos desfrutar daquilo que o próprio Senhor diz, que preparou para nós moradas, preparou para nós uma mesa. Então a morte já não será mais o fim de todas as coisas. Então morrer crendo na ressurreição é uma morte bendita, mas morrer sem crer na ressurreição é desespero. E às vezes a gente já visitou, por vezes temos que fazer lá, né, o culto no momento em famílias que não creem nisso, é desesperador. Mas quando a gente crê na ressurreição, somos consolados para sabermos que aquele que começou a boa obra terminará na nossa vida. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O sepulcro vazio, portanto, é um símbolo marcante, que não apenas revela com sinais prodigiosos, mas revela e inaugura um novo tempo da nossa vida. Jesus venceu a morte. E o que mais assola de medo a vida das pessoas? A morte. As pessoas têm medo de morrer. Mas quando a gente entende a obra de Cristo, primeiro eu aprendo, segundo as Escrituras, que ninguém morre fora de hora. Todos os nossos dias estão contados no Senhor. Isso promove o quê? Paz, descanso. Isso nos faz ter consciência do tipo de vida que vivemos hoje, porque ainda há fôlego. Ou seja, conscientes da morte, valorizamos a vida que vivemos. Valorizamos as amizades, a irmandade, a misericórdia, a bondade, o amor. Expressamos isso em abraços, em bem-querer, em serviço um para o outro. Todas as vezes que a gente se depara com a morte, lá em Eclesiastes, o autor, né, Salomão diz: é bom estar na casa do luto, porque a casa do luto me leva a refletir sobre a vida que eu levo. Porque na casa do luto, nós nos deparamos com o fim de todos nós. E aquilo me faz pensar, às vezes eu estou lá aborrecido com meu irmão, minha irmã, por uma bobagem. Nós brigamos. Estou chateado com meu pai, com a minha mãe, estou sem conversar com o meu filho. Às vezes nós nos deparamos com gente, tem um ano que eu não converso com meu filho. A ressurreição nos faz lembrar que a obra foi completa, que Jesus tem o melhor para nós, mas precisamos viver a vida que Ele tem para nós aqui e agora. Ou seja, a eternidade me ajuda a superar as dores daqueles que me traíram e que eu posso perdoar. A eternidade me faz lembrar que quando ofendi o outro, eu tenho que pedir perdão e me arrepender e pedir perdão e mudar a minha vida. A ressurreição me faz lembrar que eu preciso viver uma vida digna de ser chamado discípulo do Cristo, a quem eu sirvo. Apocalipse diz: eu sou o que vive, fui morto, mas ei que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus escreve, né, através de João, a carta do Apocalipse, e ele está dizendo: eu sou o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do Hades, do inferno. Deus está dizendo para mim e para você que Ele tem a chave na mão de todas as coisas, que Jesus não se esqueceu de nós. Lucas no capítulo 24, fala assim: foi por isso que falei enquanto estava com vocês, era necessário que se cumprisse o que meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus estava dizendo: olha, eu vou ter que passar pela morte, mas esse templo será destruído, mas no terceiro dia, ou em 3 dias, eu o reconstruirei. Deus está dizendo para mim que a morte foi o objetivo de Jesus de vir ao mundo para dar a vida dele por mim e por você, para que a gente pudesse experimentar com ele a ressurreição e termos uma vida nova, uma história nova, uma nova criação, um tipo de vida que glorifique agora
aquele que nos chamou. Lembre-se que quando Jesus está dizendo, eu vim para cumprir tudo o que está escrito nesse livro, é a centralidade absoluta da obra de Jesus Cristo, que faz com que a gente possa viver a vida que Ele tem para nós. Não se trata de quanto bom eu sou, ou quantos acertos eu tive, ou quanta oferenda eu fiz, ou quanto eu jejuei, quanto eu orei. Tudo isso é bom, mas essas coisas não são capazes de nos redimir. É apenas a obra do Cristo que pode trazer vida e vida abundante. E que cabe a mim? Cabe a você crer no amanhã, porque Ele vive. Fala assim, eu creio no amanhã, porque Ele vive. Ou seja, a centralidade, que é a palavra, tudo que Deus tem, o sacrifício de Jesus, a ressurreição, que agora dá a nós a possibilidade de experimentarmos de Deus, não apenas entre nós, mas Deus em nós. Hebreus no capítulo 8, verso 5 diz assim, eles servem no santuário que é a cópia, a sombra daquele que está nos céus. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em suas promessas superiores. O livro de Hebreus vem ensinar aos judeus, principalmente a nós posteriormente, a respeito da grandiosidade da obra de Jesus. Para quem esteve aqui o ano passado, a gente falou do tabernáculo. O tabernáculo era aquele templo móvel que a gente entrava na presença de Deus, e os sacerdotes tinham ali o ofício de receber as ofertas que traria perdão sobre o pecado cometido. E agora ele está dizendo, não, agora o que entra na presença de Deus para interceder por nós é aquele que é maior de todos os sacerdotes. É o sumo sacerdote dos sacerdotes. Ele é o maior de todos. E ele não apenas entrou para fazer o serviço e receber a oferta de animais que foram sacrificados, mas ele mesmo, como o pão da vida, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado em favor de mim e de você. A Páscoa fala de ressurreição. A Páscoa nos lembra do Cordeiro que morreu e o sangue foi colocado no madeiro, ou seja, nos umbrais das portas, para que quando a morte viesse, não visitasse aquela casa. A pergunta para mim e para você é, você identificou o Cordeiro de Deus, e por isso você crê que o sangue dele te guarda e te livra de todo mal. O sangue de Jesus tem poder. Quando nós hoje vamos comer do pão e tomarmos do cálice, nós estamos trazendo à memória aquilo que Jesus fez por nós. Ou seja, Ele trouxe perdão, libertação do jugo, do pecado e da morte, e Ele nos deu o selo definitivo pela presença do Espírito Santo. João 14 diz assim, eu pedirei ao Pai, Jesus dizendo, e Ele me dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará sempre com vocês. Romano 8 ele diz, o próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa experiência que transforma a nossa vida é uma experiência mística, porque é um testemunho do Espírito de Deus com o meu espírito. É um testemunho que agora os meus olhos são abertos, o meu entendimento é iluminado, de maneira que agora eu posso compreender que eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou, eu não sou o que as pessoas pensam que eu sou, nem mesmo o que eu acho que eu sou, ou o que eu gostaria de ser. Eu sou o que o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou, e Ele testifica que eu e você somos filhos do Deus Altíssimo. E quando eu entendo isso, o medo desaparece, porque sabemos que o nosso Pai nos ama, é todo poderoso, tem planos de paz, tem planos de alegria, e a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Ele diz que Ele é maior do que aqueles que são contra nós, Ele é aquele que nos guarda em sua mão, onde o inimigo não pode tocar. Esse Deus maravilhoso é aquele que nos acolhe nas nossas angústias, que cura e deita o azeite nas nossas feridas e nos livra de todo o mal. Ele é aquele que venceu a morte e portanto agora o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Satanás foi vencido,
a morte foi quebrada e agora podemos viver a vida que Ele tem para nós. Páscoa é tudo isso. Páscoa é trazer à memória tudo isso. Páscoa é lembrar que o Cordeiro foi entregue, que nós fomos perdoados, seu sangue nos lavou e podemos viver a vida na certeza que podemos crer no amanhã. A ressurreição, portanto, tira de nós toda a impossibilidade relativa e nos dá absoluta esperança de vida. Já parou para pensar? Se Ele venceu a morte, quais são as demais coisas que precisam ser vencidas na nossa vida? Não tenha medo. Não tenha medo de se entregar a esse Deus maravilhoso e se curvar a Ele e dizer: enche-me, muda a minha vida, transforma o meu pensamento, cura o meu coração, consola as minhas dores, renova as minhas forças. Esse é o momento que Deus está dizendo para nós: a morte foi vencida e, portanto, não tenha medo de coisa alguma. Às vezes a gente fica lá aflito, tem gente comendo unha, tem gente com dor de barriga por causa de ansiedade e medo. Tem gente tentando resolver a vida no esbete da vida. E eu tenho ficado, e nós vamos ter que fazer uma série sobre isso. Se você é um daqueles que não sai das apostas, você precisa de cura. Porque tem muita gente perdendo casamento, perdendo família, perdendo trabalho, por essa obra do inferno que tem levado famílias a se destruir suas finanças. Na expectativa de que vai dar certo, eu vou ganhar, eu vou vencer, e não percebe que o Satanás, presta atenção nisso que é importante, o diabo promete muito, dá pouco e tira tudo. Vou repetir: o diabo promete muito, dá pouco e tira tudo. E muitas vezes você está sendo engodado por uma obra do inimigo. Então não tenha medo com o seu futuro. Vai trabalhar, vai viver uma vida digna, você vai prosperar se você fizer de todo o seu coração, se você se empenhar. Deus vai trazer dignidade na sua casa, na sua família. Não tenha medo. Ele não vai deixar faltar pão para você, para os seus filhos. Se você for fiel a Ele, Ele vai cumprir o que prometeu. E Ele diz: eu vou cumprir o que eu prometi. Mas não é Ele vai cumprir o que eu penso que Ele tinha de fazer. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então conheça as promessas de Deus. Medita nesse livro de dia e de noite. Para que eu tenho que meditar nesse livro de dia e de noite? Para saber as coisas que eu tenho que fazer, porque dessa forma eu terei sucesso em todas as áreas da minha vida. Quer ter um casamento bacana? Medita na palavra de Deus. Quer ser um bom trabalhador, um bom empreendedor, um bom profissional liberal? Medita na palavra de Deus. Quer parar de ter crise da sua identidade, futuro, propósito? Medita na palavra de Deus. Você quer ser uma pessoa digna, uma pessoa que faz diferença na sociedade, está inserido? Medita nessa palavra de dia e de noite. E aí você vai tomar cuidado de responder no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida social, na sua vida comunitária, de acordo com o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Hoje é esse memorial lindo de Páscoa, memorial onde a gente vai comer do pão na memória de que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Se você se alimentar de mim, você jamais terá fome. Ele diz: esse cálice, olha que coisa linda. Ele fala assim: esse cálice, ele é o cálice de uma nova e superior aliança. Ele estava falando daquilo que era os dias antes dele, lá em Moisés, quando Deus veio construindo de forma pedagógica para chegar no templo maior. Qual é o templo maior? Onde que agora o cordeiro não seria mais um animalzinho, mas o próprio Deus se fez gente e se torna o cordeiro sacrificado por amor de nós. Então ele diz assim: sabe aquele sangue que foi colocado na Páscoa, quando tirei vocês do Egito? Sabe esse sangue que durante todos esses anos era oferecido no templo para que os pecados fossem perdoados? Aquela aliança era capaz de mostrar para vocês um caminho, mas ela não era capaz de remover quem vocês eram, ou seja, homens e mulheres dominados pelo pecado. Mas agora a aliança que eu estou fazendo com vocês, que é um novo tempo, uma nova aliança, ela não apenas vai perdoar o seu pecado, mas ela vai transformar quem você é. Porque agora o meu espírito vai testificar no espírito de vocês
que vocês são filhos de Deus. E essa consciência vai ser possível porque o meu Espírito estará em vocês. E vocês serão gente que não serão mais dominados pelo pecado. Outrora, naquele tempo, antes de Jesus, na minha vida e na sua vida, nós éramos escravos do pecado. Não havia opção de não pecar. Agora em Cristo, pecado é opcional para o crente, porque agora eu não sou mais dominado por ele. Nós vamos servir o cálice e o pão. Vou chamar a banda para vir cá, para a gente ministrar esse momento juntos. E você vai meditar o que significa a Páscoa para você. Você vai pegar o copinho. Já pode distribuir, gente. Você vai pegar o copinho. Tem 2 copinhos, um em cima do outro. Então você tira um, a bolachinha, o pão, está aí dentro. Você vai passando a bandeja. Pega a sua e passa para o lado. Pega a sua e passa. Quem pode comer do pão e tomar do vinho? Que é uma pergunta que talvez você chegue e fale, não sei como é que é aqui nos crentes, que ritual é esse? Então eu vou te explicar. Se você crê que o Senhor Jesus nasceu da Virgem, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, que nós celebramos hoje a Páscoa, e vive para sempre, você está apto para comer e beber desse cálice. Outra coisa importante na vida daqueles que confessam isso: todo aquele que for batizado será salvo. Em junho agora a gente tem batismo. Então se você ainda não se batizou, é importante na sua vida testemunhar publicamente da transformação interna do seu coração. Eu criei, por isso eu posso crer em todas as coisas que a Bíblia diz, porque Jesus me chamou para ser um discípulo e uma discípula do Senhor Jesus.